Olá, queridos amigos e amigas, como é bom estarmos aqui concluindo este mês missionário de outubro. Exato, estamos no último domingo deste mês, 30º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. Aliás, estamos concluindo quase também o ano litúrgico, não é verdade? Falta apenas o mês de novembro para concluirmos todo o ano litúrgico e iniciarmos a partir de dezembro o ano litúrgico a partir do Evangelho de Mateus. Hoje o evangelho proposto para a liturgia é Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. E como tema da liturgia deste domingo eu escolhi a humildade salva. Jesus em seu ensinamento apresentou Deus como um pai cujo amor não é atraído pelos méritos das pessoas, mas por suas necessidades. É isso que o evangelista Lucas expressa no capítulo 18, versículos de 9 a 14, que vamos começar a ler a partir de agora. E o versículo 9 já está aparecendo a você aí na tela. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E a parábola tem um endereço bem específico, como a gente percebe pelo texto do Evangelho. Jesus dirige esta mensagem àqueles que se sentem justos. Justo significa, do ponto de vista religioso, aqueles que se consideram plenamente corretos com Deus, de acordo com sua prática religiosa, de acordo com sua situação, e por isso acabam desprezando os outros. É típico de pessoas religiosas isso. Quando alguém se sente tão bem com Deus, então se permite começar a julgar, condenar e desprezar os outros. E é este tipo de pessoas que são os destinatários desta parábola. Pessoas muito piedosas, muito religiosas, que Jesus vai dirigir a sua fala a partir de agora. Ouçamos. Vejamos o versículo 10 do capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Jesus apresenta os opostos da sociedade religiosa e civil da sua época. O termo fariseu significa separado. Quem eram os fariseus? Eram leigos que se encarregavam de observar em sua vida cotidiana todos os preceitos, leis e observâncias prescritas na lei, na Torá. Chegaram até a extrapolar as 613 regras que encontraram na Torá, as chamadas mitvot. 613 mitvot, esses fariseus seguiam e eles acabavam aderindo a outras normas ainda, para vocês terem uma ideia. 613. Tinham o cuidado de não comer nada impuro, eram escrupulosos observadores do descanso sabático, eles eram santos por excelência. Assim, o fariseu é a pessoa que se acredita e da qual se crê o mais próximo de Deus. Por outro lado, o segundo personagem da parábola, o cobrador de impostos ou publicano. Aliás, publicano vem de publicum, latim, que significa coisa pública. Eles eram os cobradores de impostos. Eram considerados ladrões profissionais, muitas vezes a serviço de governantes pagãos. Eram considerados transgressores de todos os mandamentos e tinham como que uma marca de impureza para a qual não havia esperança de salvação para eles. Mesmo que um dia, vejam só vocês, mesmo que um dia um cobrador de impostos se convertesse, ele não poderia mais mudar de emprego. E então não havia esperança de salvação para ele. Então Jesus apresenta os dois opostos. O mais próximo de Deus, que seria o fariseu no caso, e o não mais distante, mais excluído completamente por Deus, que seria o publicano, o cobrador de impostos. Prossigamos lendo agora o versículo 11. Você já visualiza aí também na sua telinha. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo. Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Literalmente, o evangelista escreve, ele orou para si mesmo. A oração do fariseu não é dirigida a Deus, mas ele se fez seu próprio Deus, seu próprio ídolo. A sua oração é um inútil jorro das virtudes inúteis que Jesus não exige.
que Deus não exige. Eis a oração desta pessoa que se considera justa, que se considera modelo de santidade, leva imediatamente ao julgamento e ao desprezo dos outros seres humanos. Aqui há apenas uma pitada de desprezo pelos outros, que são ladrões, desonestos, adúlteros e assim por diante. Vejamos o versículo seguinte, o 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O que faz se sentir tão bem com Deus? O que o faz se sentir tão santo, tão correto, este fariseu? Justamente o que Deus não exige. Coisas inúteis. De fato, veremos agora que este fariseu lista todas as ações supérfluas, inúteis e, portanto, prejudiciais. Comecemos pelo jejum, que era ordenado 1 vez por ano apenas, no dia do perdão, que em hebraico se chama Yom Kippur. Mas pessoas piedosas como os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, em memória da subida de Moisés ao Monte Sinai e depois de sua descida. Aqueles eram os dias de jejum para eles. Por exemplo, o dízimo era um imposto pago sobre certos alimentos, mas não sobre tudo. Ele, o fariseu, por escrúpulo, oferece tudo e paga tudo. Notemos que ele não lista nenhuma atitude benevolente e favorável às necessidades dos outros. Tudo é voltado para si mesmo e para Deus. Há um fariseu, São Paulo de Tarso, que diz que, como ele, ninguém observa a lei e que, quando se arrependeu, ele dirá que, abre aspas, todas essas prescrições têm uma aparência de sabedoria com sua falsa religiosidade e humildade e mortificação do corpo. Mas, na realidade, não tem outro valor senão o de satisfazer o egoísmo, a carne. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 23. São Paulo, que também experimentou isso, diz que são inúteis. Todas essas devoções, todas essas práticas religiosas, meticulosas, não são apenas inúteis para São Paulo, mas são prejudiciais porque não fazem nada além de satisfazer o eu da pessoa. Na carta aos Filipenses, São Paulo chega a dizer, vejam bem, chega a dizer que quando conheceu a mensagem de Jesus, todas essas devoções e práticas que lhe pareciam tão importantes do judaísmo, ele as considerava um excremento. Excremento é a palavra que está em grego. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Podem conferir lá. Prossigamos agora lendo o versículo 13. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Ele se sente culpado, sabe que está excluído de Deus. Literalmente, este publicano, esse cobrador de impostos diz, seja gentil, mostra-me sua misericórdia, Deus. O cobrador de impostos demonstra que tem fé. Ele sabe que está numa situação desesperadora. Para ele não há perdão. Para ele não há salvação, segundo a tradição religiosa israelita. Mas, apesar disso, e aqui parece que ouvimos o eco do Salmo 23, onde o salmista diz, mesmo se eu tiver de andar por um vale de sombra mortal, não temerei os males, porque estás comigo. Salmo 23, versículo 4. O publicano diz, mostra-me tua misericórdia. É como se o publicano dissesse, tu vês, Senhor, que vida eu levo, não posso mudar. Esta é a minha situação, tu sabes disso. Bem, apesar disso, mostra-me o teu amor e a tua misericórdia. Leiamos agora a primeira parte do versículo 14 do capítulo 18 de Lucas. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado. O outro, não. A conclusão de Jesus é desconcertante. No início, o evangelista apresentou aquelas pessoas que se consideravam justas e agora fala de justificados. Isto é, justos com Deus, em harmonia com Deus. Mas o que ele fez? O publicano não se arrependeu. Ele não disse que seu comportamento muda, não disse nada disso, mas pediu ao Senhor que lhe mostrasse a sua misericórdia. O Deus de Jesus é assim. O seu amor não o dirige a quem o merece, mas a quem dele necessita.
Leamos a segunda parte do versículo 14. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Então Jesus derruba os paradigmas da sociedade. Aquele que se acreditava mais próximo de Deus por suas práticas religiosas, para Jesus é o mais distante, porque não faz nada pelos outros. O que importa para Jesus não o que ele dirige à divindade, mas as atitudes de bem, de bem-estar que são feitas para com os outros. Para concluir, Jesus recorda que, sobretudo, o amor de Deus não é concedido como recompensa pelos próprios méritos, mas como dom para as próprias necessidades. Após essa belíssima explicação que nos forneceu Frei Alberto Matti, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações pessoais e começo citando o famosíssimo dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare. Diz Shakespeare: nada encoraja tanto ao pecador como o perdão. Olha que linda frase. Nada encoraja tanto ao pecador como o perdão. Neste domingo, estamos na companhia do Evangelho segundo Lucas, o qual colocou Jesus em uma longa caminhada em direção à cidade santa de Jerusalém. Nessa caminhada, Jesus tem a oportunidade de ensinar e demonstrar aos seus seguidores o tipo de vida que ele deseja para todos. É importante destacar, logo no início, que os cristãos para os quais o autor escreveu seu Evangelho não estavam acostumados a rezar. Isso mesmo, pois a maioria era de origem pagã, recentemente convertidos. Por isso, Lucas dedicou-se, em seu evangelho, a motivar seus leitores e ouvintes para essa prática tão fundamental da oração. Vejamos. Por exemplo, Isabel, Maria, os anjos, Zacarias e Simeão, no evangelho da infância, que vai do capítulo 1 de Lucas, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 52, vai colocar aparecendo diversas formas de louvor e ação de graças na boca dessas pessoas, desses personagens. Outra coisa, sob o pedido dos discípulos, Jesus os ensina a orar, a grande oração de petição, que é o Pai Nosso. E aproveita a ocasião para animá-los a ser constantes na oração. Pois a todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, a porta será aberta. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 10. Em terceiro lugar, sem falar que em todos os momentos decisivos e fundamentais de sua vida, Jesus ora. Ele dialoga com seu Pai. Por exemplo, no momento do seu batismo, antes de escolher os apóstolos, antes da profissão de fé de Pedro, durante a sua transfiguração, na agonia antes de sua morte na cruz. Depois de contar uma parábola que ilustra a importância da insistência, da perseverança na oração, que foi a parábola da viúva e do juiz, Lucas 18, de 1 a 8, Jesus agora chama a atenção para a existência de dois tipos bem diferentes de oração. Dois tipos. O fariseu comporta-se com orgulho. O fariseu deixou transparecer todo o seu ódio e desprezo pelas pessoas que ele considera, generalizando, pecadoras, inferiores, que são ladrões, injustos, adúlteros. Somente ele é bom, segundo o seu julgamento. E Deus está completamente de seu lado, é o que ele pensa. Qualquer semelhança com tantas pessoas que conhecemos nos dias de hoje, em nossa vida, não será mera coincidência. São muitos, infelizmente, que, por frequentarem uma igreja, seguirem certos preceitos religiosos, se comportarem de uma maneira um tanto puritana, ler a Bíblia com certa frequência e assim por diante, consideram-se pessoas de bem, pessoas boas, pessoas justas e que merecem a salvação. Ainda hoje encontramos gente assim. O cobrador de impostos, por outro lado, é humilde. Ele próprio se reconhece pecador e necessitado da misericórdia de Deus. A sentença final, aquela do próprio Deus, é desconcertante para aqueles que se consideram justos, piedosos, santos, puros e religiosos. O piedoso fariseu é condenado, enquanto que o pecador é declarado inocente, justificado. Como bem observa um teólogo espanhol renomado, que faleceu há não muito tempo, José Maria Castillo, veja só o que ele nos diz, abre aspas, todos levamos incorporado em nossa intimidade um bom fariseu. Um fariseu que teríamos que matá-lo,
Porém, seguramente, uma das coisas mais duras que há na vida é matar o fariseu, que cada um leva em si mesmo e consigo mesmo. Fecha aspas. Será que o evangelho deste domingo não está a nos propor uma radical mudança em nossa maneira de encarar quem são os bons e quem são os maus no mundo? Será que esse evangelho não está nos pedindo para mudar a imagem de Deus que temos em nossa mente? Reflita em seu coração. E concluindo essa meditação do Santo Evangelho, façamos juntos esta oração, que é o Salmo 51 da Bíblia. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus olhos, ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião, por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e orações em vosso altar. E assim nós concluímos esta reflexão. Um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe e obrigado pela sua atenção e fidelidade a esta meditação do Santo Evangelho. Até a próxima semana.